Fala, nação rubro-negra, mais um vídeo com informações quentíssimas do time mais querido e mais amado de todo o Brasil, o Mengão queridaço, o Flamengo malvadão. Tem análise de quem pode ser campeão brasileiro, Flamengo ou Palmeiras, quem tem mais condições de ser campeão brasileiro. Você vai ver aqui nesse vídeo também os preparativos para o Flamengo pegar o Juventude no Maracanã nessa quarta-feira pela quarta rodada do Brasileirão. Você vai acompanhar nesse vídeo. E o crédito desses vídeos é o canal ESPN Brasil. Créditos vou deixar aqui marcado na descrição do nosso vídeo. Vem acompanhar, claro, se você é flamenguista de coração, já tá com o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada do mais querido. Bora lá? Fazer esses últimos ajustes em relação à escalação. Então, expectativa para time. A gente sabe que o Felipe Luiz vem poupando jogadores quando precisa poupar, né? Isso aconteceu na última quarta-feira pela Libertadores, quando o time perdeu para o Central Córdoba, e aí o Wesley, Pulgar e Gerson ficaram no banco, entraram só no segundo tempo. Para esse jogo de amanhã, ele tem algumas possibilidades que podem ser boas opções. O Danilo é uma delas, ficou 50 dias fora, voltou a ser relacionado no último jogo do fim de semana com o Grêmio, não entrou, e aí se jogar o Danilo, seja como titular ou de repente durante o jogo, é uma boa para a dupla de zaga titular, que tem um desgaste muito grande. Léo Pereira e Léo Ortiz estão entre os jogadores com mais minutos na temporada, vem de uma sequência de 11 jogos seguidos como titulares, então pode ser uma boa para tentar dar um descanso para um dos dois, que vem jogando muito ultimamente. E a outra opção é o Pedro, né? Esse existe uma expectativa enorme do torcedor do Flamengo, já voltou a jogar depois de quase 7 meses, né? Nesse jogo da quarta-feira da Libertadores, ele entrou, ficou no banco, entrou ali no meio do segundo tempo, correu muito, tocou pouco na bola, é verdade, deu um bom passe ali pro Luiz Araújo, que deu um chute meio sem perigo ali, mas enfim, foi pro jogo com o Grêmio também, relacionado, ficou no banco e não entrou, então a possibilidade de ele entrar no Juventude aumenta, para ele ir conseguindo ganhar minutagem mesmo nessa volta, que é para todos no Flamengo, que tem que ser mesmo uma volta gradativa do Pedro, que foi artilheiro do Flamengo nas últimas 3 temporadas. E um outro elemento importante para esse Flamengo contra o Juventude é que quer vencer pela primeira vez em casa no Brasileiro, né? Nos 3 jogos até aqui, foram 2 vitórias, as 2 longe do Rio, uma lá em Salvador contra o Vitória, a outra no fim de semana em Porto Alegre com o Grêmio. No último jogo, no único jogo no Rio, né, com o Inter, empate por 1-1, então tem essa chance também de vencer em casa pela primeira vez no Brasileiro. Para o topo da tabela, com Flamengo e Palmeiras, os dois sendo assunto agora aqui no F360. E a gente tem números aí dessa disputa que já é acirrada. Em 3 jogos no Brasileirão, os dois conquistaram 7 pontos, o Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo. As mesmas campanhas em termos de vitória e empate, 2 vitórias e 1 empate, não perderam nenhum. Mesmo aproveitamento igualzinho, e aí o Flamengo fica na frente no saldo de gols, nos gols marcados. Né? Na verdade, nos gols marcados, nem no saldo, né? Porque o saldo dos dois é 1, só que o Flamengo fez 5 gols e o Palmeiras só fez 2. O saldo é de 3, né? Para os dois, só que o Flamengo fez 5. Não, eu tava contando 5 e 4 e 2 e 1. É 5 e 2 e 4 e 1. O saldo é de 3, é verdade. E aí? A gente falou, né, mais cedo, ainda é muito cedo para fazer previsões do campeonato, né, porque tem questão, por exemplo, do Atlético, o desempenho tem sido melhor do que a pontuação, mas nesse caso acho que dá para falar que isso já é um indicativo da posição que esses times vão ocupar, né? Não tô falando que bem ocupado, né? E assim, não sei se vai ser um dos dois campeões, vai ser o campeão dos dois, mas eu acredito muito nisso. Mesmo que não sejam, mas é times que vão brigar ali no topo da tabela o tempo todo, pela sequência de trabalho, pela qualidade do elenco. Acho que tem muitos motivos para a gente apontar para acreditar que essas duas equipes vão estar no mais alto nível. Acho que quem gerava um pouco mais de dúvida pelo momento era o Palmeiras, pela queda que teve nesse início de temporada, mas dentro do processo... E reforçou bem, né? Se reforçou bem, teve mudanças também significativas em relação à base dos últimos anos, mas a sequência do trabalho, time extremamente qualificado... Eu acho que o ponto é, quem pode tirar o título brasileiro de um desses dois, ou quem pode brigar ao lado deles pelo título brasileiro? Eu apostaria, ou apontaria o Internacional, pelo time que tem, que vê que até que ponto o Inter vai focar no Brasileiro, vai ficar mais em Libertadores, até onde chega o Internacional em Libertadores, mas eu apontaria Internacional e Botafogo. Isso vale também para Flamengo e Palmeiras, né? Até que ponto as Copas vão mexer nisso, mas é isso, o Inter pela bola, o Botafogo pelo resquício de tudo que fez, acho que o Atlético Mineiro por potencial, acho que são times aí que podem brigar. O Flamengo, o Flamengo é o primeiro a ganhar 2 fora de casa. 2 jogos importantes fora de casa. Do Vitória e do Grêmio, mostrou força. O Palmeiras se impôs num clássico. E é daí para melhor, né? Porque um vai ter Paulinho, outro vai ter Pedro. Então a tendência é que eles melhorem o trabalho acumulado. Os dois estarão no Mundial, né?
Sim. Então, mais uma para dividir. Apesar que o Botafogo assim, também vai estar, né? Também vai E o estar. Fluminense também. A gente coloca Inter, Botafogo, Atlético, concordo que acho que são os times que podem. O que seria o mais provável, caso alguém consiga. Para mim, se alguém conseguir se colocar na briga com Flamengo e Palmeiras, já vai ser algo muito positivo. Porque para mim, Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira acima de qualquer outro time brasileiro. O grande desafio de ambos é o calendário. Não tem jeito. Porque eles vão ter um calendário mais puxado do que todo mundo. E como os elencos vão lidar com isso. Hoje a gente está vendo aí o Arrascaeta jogando bem, conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção O Flamengo uruguaia. sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os dois clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos. Flamengo e Palmeiras. Só os dois. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3, contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando os dois. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas Mas o Galo foi um ano. Os outros O Galo só foi um ano. O beliscam, Palmeiras e o Flamengo vem há 5, 6, 7 anos. O Galo Quase bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do São Brasil Paulo no São beliscou a Paulo. Copa do Brasil. Mas são os dois protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol do ano... O Fluminense ganhou uma Libertadores. o Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Só que eu acho que ainda... Assim, os dois, altíssimo nível, mas tem que escolher um elenco. Eu ainda escolho do Flamengo. Então vamos ver o Flamengo. Também com 2 excelentes goleiros. Aí tem 2 laterais já testados e aprovados. Acho uma característica muito diferente, né? Sim. O Wesley joga de uma maneira... O Flamengo, quando tem o Wesley, joga de uma maneira. Quando tem o Varela, é diferente. Porque o Wesley, ele vira o ponta. Sim. Muitas vezes é isso. Ele é o jogador que vai ocupar a ponta pela direita ali, liberando o gesto para jogar mais por dentro. O Varela não chega tanto, não tem tanta força, tanta explosão para chegar na frente com a mesma constância. E além de Se ser o Palmeiras tem 2 laterais direitos, o Flamengo tem 3 canhotos. 3 esquerdos. É óbvio que o Vinha ainda termina a recuperação. Se contar o professor Felipe Luiz, tem 4 laterais esquerdos. Tem a questão do Danilo ali, né? O Danilo direita, já está voltando a estar à disposição, mas não... Eventualmente pode jogar de lateral. Exato. Tem 3 opções. Mas é um jogador que chegou e machucou. Então a gente fica com o pé atrás até pela idade. O Cleiton é um zagueiro também que não tem o mesmo nível dos outros. É um jovem e tal, pode se desenvolver e chegar lá. Então, essa reserva da zaga, pra mim, eu tenho um pé atrás. Tá? Então, e a reserva do meio... Não é o mesmo nível que você falou, você usou a frase perfeita quando falávamos do meio campo do Palmeiras, você falou assim, muda e não cai o nível. Eu acho que no caso do Flamengo, cai. Por exemplo, de Pulgar pro Alan, Cai. ou de De La Cruz pro Everton Araújo, Cai. Do Arrascaeta pro Matheus Gonçalves, mesmo o Matheus Gonçalves sendo bom jogador, tem nem dúvida que cai, né? Qualquer um no lugar da Arrascaeta... Do Pedro pro Juninho. Também cai. Também. O Flamengo tem excelente elenco, mas do meio pra frente... os lados de campo são muito fortes. Michael, Plata, Luiz Cebolinha. Araújo, Cebolinha. É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as informações do Mengão queridaço, os preparativos para pegar a Juventude dentro de casa. O Flamengo tem uma sequência de 2 jogos aí dentro de casa contra a Juventude e contra o Vasco da Gama. É importante vencer para se manter naquele bloco da frente ali, ou até mesmo na liderança. Se manter na liderança seria o ideal. Eu chuto que o Flamengo vai ganhar de 2-0 esse jogo contra o Juventude na quarta-feira, mesmo promovendo algumas mudanças para poupar alguns atletas. E você, quanto que acha que vai ser o jogo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito importante. Houve um comparativo também no vídeo sobre o Flamengo e o Palmeiras. Quem tem mais fôlego, quem tem mais perna para chegar no Campeonato Brasileiro, já que é um campeonato muito longo. Eu acho que é o Flamengo. O Palmeiras eu acho que tem uma vantagem na zaga. O Flamengo não tem reservas na zaga muita altura. Tem o Danilo, mas o Cleiton eu não vejo com muita força para poder disputar ali em alto nível a zaga do Flamengo.
o Palmeiras sai na frente nesse quesito, mas o restante eu acho que o Flamengo é bem melhor. E você, o que acha? Comente aqui também a sua opinião. Claro, se você é flamenguista de coração, para você ajudar esse flamenguista aqui também ficar por dentro das informações do time mais querido e mais amado do mundo, se inscreve no canal para dar aquela moral e taca o dedo no like e bora esperar esse jogo contra o Juventude para a gente somar mais 3 pontos e continuar dizendo, segue o líder. Forte abraço, eu sou o Fabrício FB do Fly e trago informações do mais querido.